Unidos pelo poder, é que uma aliança estratégica tem mudado um pouco a situação próxima ao Oriente Médio e Cáucaso, né, e que vai interferir futuramente em uma série de alianças e também com possíveis conflitos. O fato é que Azerbaijão, Turquia e Israel são próximos ou vão ficar mais próximos do que você imagina. Primeiro vamos tentar entender esse contexto, o que é que eu estou falando, o que é que acontece neste momento ou o que está para acontecer. Existe uma tendência natural e análise de exploração de recursos energéticos por Israel. Tá? Descobriu-se não faz muito tempo, confirmando-se na realidade uma teoria de que o litoral de Israel e da faixa de Gaza é rica em petróleo e gás natural. Israel pensa urgentemente em começar a fazer todo um trabalho de exploração. E para isso, basicamente tem pedido ajuda, em forma de ajuda entre aspas, né, uma parceria que vai unir uma empresa do Reino Unido chamada BP, né, BP, e também a Companhia Estatal de Petróleo do Azerbaijão, chamada de SOCAR. Evidentemente, junto com o próprio Israel, na NewMed. Então, essas três empresas estatais, duas estatais e uma, até onde eu sei, privada do Reino Unido, pensam em montar um acordo com o Ministério de Energia e Infraestrutura de Israel e que vai formalizar exatamente esse projeto. E aí o que é que acontece? O que é que tem a ver com cada um desses países? Por que é que eu estou enfatizando tanto? O jogo geopolítico está com uma tendência natural de mudar. Vamos tentar entender melhor o que é que acontece. Inclusive, falta acrescentar um outro ator em meio a tudo isso, que já já eu falo sobre ele. Que país é esse, não é? O fato é que, primeiro, sobre o Azerbaijão. Você precisa entender que o Azerbaijão é um parceiro estratégico de Israel, que, além de fornecer petróleo, compra armamentos também de Israel. Há uma série de negociações bilaterais muito fortes. E aí entra outro detalhe. E a Turquia, como entra nessa história? Há um gasoduto do Azerbaijão que passa na Turquia, que abastece a Turquia, e que de lá é enviado para Israel esse petróleo. A SOCAR, que é essa empresa estatal, é uma empresa estatal azerbaijana que é a maior investidora estrangeira na Turquia. Investiu nos últimos 17 anos, segundo os informes, aproximadamente 18,5 bilhões de dólares. Gerou mais de 10 mil empregos no país. Gerou não, gera mais de 10 mil empregos no país. Então, o Azerbaijão é um aliado extremamente próximo da Turquia. Existe uma série de outros acordos entre esses dois países, tá? Com quem compartilha acordos energéticos, acordos políticos, venda de armamentos também. Então, o papel da Turquia basicamente depende do gás, desse gás natural que vem do Azerbaijão, tá? É chamado de Transanatólia, no nome do gasoduto, e que tem um detalhe importante, apesar dessa retórica de Erdogan fazer um certo barulho um pouco maior para o lado de Israel, mas nos bastidores há toda uma conexão, há todo um acordo comercial, tá? Que envolve o petróleo, que envolve o gás do Azerbaijão para Israel. Então essa postura pragmática termina sendo objetiva e pragmática da Turquia, né, dos turcos, reflete primeiro deixando bem claro a importância do Azerbaijão em meio a tudo isso, e faz de certa forma a Turquia engolir, além dos acordos financeiros também de equipamentos que tem entre Turquia e Israel. Existe um aliado comum também, que eu nem coloquei aqui na conta, que é o caso dos americanos. Tá? Os americanos fazem parte desse acordo bilateral, de certa forma, já que os americanos são relativamente próximos aos turcos, com base militar e tudo mais, e próximo a israelenses. Há uma certa aproximação, bem mais do que você pode imaginar.
Inclusive, tempos atrás, os Houthis chegaram a criticar fortemente a Turquia, dizendo que a Turquia negociava normal com Israel. Essa história todinha de Gaza, enfim, era um pouco mais de fachada. Mas Erdogan, vez ou outra, dá umas cutucadas em Israel quanto a essa questão do- da faixa de Gaza especificamente, né? Mas o fato é que há uma outra ameaça comum, pelo menos entre alguns desses países, que é a questão do seguinte: Israel, Azerbaijão e Turquia compartilham uma certa inimizade, se é que podemos dizer que é só inimizade, com o Irã. Porque o que que acontece? Para Israel, especificamente, o Irã representa o quê? Um apoio direto a grupos como Hezbollah, que está presente no Líbano e também até na Síria, e o caso do apoio aos Houthis no Iêmen, tá? E tem toda essa celeuma, toda essa discussão do desafio, né, do programa nuclear iraniano, da preocupação de Israel, historicamente, de tentar sempre impedir que esse programa nuclear perpetue de fato. Por parte do Azerbaijão, o Irã é uma ameaça devido ao quê? O Irã tem um certo apoio à Armênia, tem sempre apoiado normalmente a Armênia, que é um rival histórico com o Azerbaijão, principalmente por conta de um setor específico dentro do território do Azerbaijão, chamado Nagorno-Karabakh, que é, ou era até certo ponto, de maioria armênia. E houve toda uma problemática, houve ataque, houve. A Armênia pensou que a Rússia iria intermediar, pelo menos até onde se soube, determinou a Rússia intermediando mais pró-Azerbaijão, apoiando o Azerbaijão, deixando de mão a Armênia. Então, gerou toda uma problemática nesse conflito, que o Irã se aproximou, aproveitou essa brecha, porque faz fronteira lá com o Irã. Então, o Irã precisa controlar e tomar partido. E aí tomou partido para o lado da Armênia. Então, o Azerbaijão tem uma certa não proximidade com o Irã por conta disso. Além também do caso petróleo. São concorrentes de petróleo, de fornecerem petróleo para outras localizações próximas. Para a Turquia, especificamente, o Irã termina sendo um concorrente por conta do que ocorre na Síria, do que ocorreu e do que ocorre. A Turquia apoia grupos rebeldes, principalmente ao norte de Israel, da Síria, tá? A Turquia ajuda, dá suporte ao norte da Síria, tá? O Irã, sim, a Turquia também apoia o próprio HTS, né, que é hoje quem governa o país, né, a Síria. Por outro lado, o Irã sempre apoiou o governo Bashar al-Assad e tinha uma quantidade grande de infraestruturas, tá? Do Hezbollah para poder transitar com equipamentos, enfim. Então o Irã tenta buscar retornar de alguma forma à Síria, e é uma coisa que a Turquia não quer que mais atores, digamos, entrem nessa complexa teia que existe lá na Síria. Tá? Já tem gente demais e eles querem tirar a Síria a todo custo, porque isso vai gerar ainda mais confusão, mais possíveis divisões. Então o fato é que a confluência de interesses basicamente tem a ver com a exploração de recursos energéticos no Mediterrâneo Oriental, que visa exatamente fortalecer essa união entre Israel, Azerbaijão e Turquia. Existe de certa forma, uma aliança informal que tem como objetivo reduzir, não existe de forma legalizada, mas existe algo em comum, que é reduzir a influência do Irã na região. Os três países querem isso, apesar de que é um caso bem interessante, que é o seguinte: Ilham Aliyev, ele tem origem curda, tá? É algo que a Turquia não gosta muito, mas existe acordos e acordos, não é aquilo que eu falo. Erdogan é extremamente pragmático em meio a tudo isso. Mas continuando, então existe uma confluência de interesse com essa questão do Irã, né?
e que exatamente outra confluência é fortalecer a posição de Israel como ator energético e geopolítico, ajudando nesse processo. E o projeto tem implicações, e esse projeto em si, implicações até maiores que vão envolver outros atores futuramente. Tem a questão do Chipre, tá? Que pode entrar no pacote, já que a região do Chipre, existe uma parte do Chipre que é ligada à Grécia, a parte norte, Chipre turco, né? Que são os turcos que apoiam, que não é de forma oficial esse país, mas que existe essa divisão. Inclusive, a própria capital é dividida com muro e tudo mais. E então pode ter uma proximidade bem interessante em meio a tudo isso, né? Até uma certa aproximação da Turquia com o Reino Unido, com os britânicos, porque os britânicos possuem duas bases navais no Chipre, e, enfim, então termina sendo uma aproximação interessante. E nessas futuras negociações, futuros acordos de traslado de equipamentos e coisas do tipo, podem ter o Chipre no meio desse pacote também, de alguma forma, desse acordo, tá? Então é uma aliança estratégica que pode redefinir tudo que está acontecendo no mundo, que tem um pezinho no Oriente Médio, no que, né, quase a Europa por conta da Turquia e do Cáucaso por conta do Azerbaijão. Então é um local interessante, mas ao norte, né, que temos que ficar de olho, e que é aquilo que eu falo, essas alianças estratégicas energéticas que envolvem questões até mais geopolíticas, até no nível armamentista, já que Israel tem acordos comerciais de armamentos com o Azerbaijão, por exemplo. Então é esperar para ver, vamos analisar, né? Tem outras coisas, outras nuances internas aqui que são bem interessantes. Rússia apoiando de certa forma o Azerbaijão, Israel também. Perceba que existem alianças das mais diversas. E no final das contas é aquilo que eu sempre digo, que não existe isso de ser de direita, de ser de esquerda, de, de apoiar um lado, apoiar outro. No final das contas, o interesse da soberania do seu país sempre vai estar em mais evidência, principalmente nesse mundo multipolar. E no caso, vários países, como no caso a Rússia, defende fortemente essa multipolaridade. A China defende essa multipolaridade exatamente para poder pulverizar o poder, por exemplo, americano. Enfim, isso daria um outro vídeo facilmente. Mas aí você deixa teu comentário. Você sabia de toda essa celeuma, de toda essa complexidade? Deixa teu comentário que eu quero saber a tua opinião também sobre tudo isso. Valeu, grande abraço.